Advogados, médicos, psicólogos são profissionais que precisam ter discrição. É uma questão de ética. O que os clientes e pacientes dizem não pode ser divulgado. E os padres também, sabia? O que é dito numa confissão fica muito bem guardado. Ato de fé, para os católicos, é um pedido de misericórdia. A importância para você se confessar, antes de tudo, é você ficar de bem com Deus. O momento de deixar que o coração siga sem medo o relato do que estava aprisionado na própria alma. Me sinto leve, me sinto revigorada, saio daqui totalmente liberta, livre mesmo. E quem escuta tem a obrigação de guardar o segredo. O sacerdote não pode absolutamente se servir da confissão, seja para acusar um fiel que vai ao sacramento da reconciliação, e seja também, como poderia acontecer, para próprio proveito, nem frente ao medo. Ouvir e aconselhar. Nem o medo pode quebrar o poder do sacramento. Nos tempos das guerras, a Segunda Guerra Mundial, vários sacerdotes foram colocados no cárcere, torturados, e chegaram, porém, até a morte, mas não abriram a boca, né, para acusar um ou outro sobre delitos que o governo comunista queria saber. Se por acaso o sacerdote, de uma forma ou outra, por uma fraqueza, chegasse a este ponto de revelar algo da confissão, a Igreja também é clara, no direito canônico, se diz que então ele será automaticamente excomungado. Isso significa que o que é dito aqui, fica aqui. A conversa tão reservada é baseada não só na penitência, mas na relação de confiança. Por isso mesmo, o sigilo não é só uma particularidade do religioso que se propõe a ouvir. Em outras profissões, uma informação restrita também deve ser trabalhada com responsabilidade. Nos escritórios de advocacia, por exemplo, a ordem é muito parecida. Respeito ao que é confidencial. A relação advogado-cliente e a relação entre os advogados de um escritório de advocacia, quando se trata de cliente, toda e qualquer conversa mantida no ambiente do escritório ou no ambiente judicial deve ser mantida sob sigilo, né? O sigilo profissional é o que permite ao advogado saber do cliente determinados fatos que, após análise do advogado, poderão ou não ser colocados num processo judicial. O cliente alvo de uma informação valiosa pode se sentir lesado se a blindagem for quebrada. O advogado fez um juramento, segue condutas, e se algo restrito simplesmente escapa, a dívida é o esforço profissional de uma vida inteira. Existem hoje, que nós recebemos até no Tribunal de Ética, casos em que o advogado, ao processar determinado escritório, coloca em juízo determinados fatos e determinadas situações que estariam protegidas pelo sigilo profissional, e na ânsia e no anseio de receber alguma indenização, por exemplo, do escritório, ele passa a colocar fatos que estariam sob a égide do segredo profissional, do sigilo profissional. O artigo 154 do Código de Processo Penal afirma: quem divulgar o que foi confidenciado no exercício da profissão pode ser preso, e a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Ouvir e guardar o que foi confidenciado pelo paciente é muito importante. Afinal, é o relato de emoções de uma vida pessoal que pode conter acontecimentos passados e presentes que deixam o paciente constrangido se fosse exposto a todos o que só ele, o profissional e as 4 paredes ouviram. O sigilo existe para proteger a pessoa, proteger a intimidade dela. Mas existem momentos que a proteção daquela pessoa pode exigir outras medidas que sejam incompatíveis ou contraditórias com o próprio sigilo ou confidencialidade. Por exemplo, quando a pessoa tem ideação suicida ou está crianças tipicamente envolvidas em situações de abuso sexual, ou outras formas de risco, né? Aí você
realmente precisa tomar alguma ação que vise a proteção daquela pessoa. Para entender tanto o dever quanto o direito de ter o sigilo preservado, imagine a seguinte situação: que todos os seus segredos fossem revelados. Eu já confiei em alguém, revelei um segredo e, assim, tempos depois eu fiquei sabendo que ela tinha revelado o meu segredo para outra pessoa. E foi constrangedor e fiquei muito chateada com a pessoa. Mas, enfim, não pude fazer mais nada, né? Só não contei mais nada para ela. No Código dos Direitos Humanos tem um artigo lá que prevê o direito à intimidade, que ninguém pode invadir a intimidade da outra pessoa sem autorização, sem permissão ou sem alguma relação ou alguma justificativa realmente importante para fazer isso. Então é um bom princípio de boas relações nas famílias, nas relações de trabalho,